Olá, você está no canal de audiobook Palavra da Bíblia. Eu sou Sidney Agenor e hoje vamos juntos à leitura do sermão de George Whitefield, intitulado Como Ser Cristão de Verdade. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A doutrina da nossa regeneração, ou o novo nascimento em Cristo Jesus, embora seja uma das doutrinas mais fundamentais da nossa santa religião, e embora tenha sido tão claramente e muitas vezes enfatizada nos escritos sagrados, de sorte que aquele que passa correndo ainda assim possa ler, embora seja a própria articulação na qual a salvação de cada um de nós se firma em um ponto em que todos os cristãos sinceros, de todas as denominações, estão de acordo. No entanto, é tão raramente considerada e tão pouco experimentalmente entendida pela maioria dos que a professam, que quem seríamos nós para julgar a veracidade disso pela experiência da maioria dos que se dizem cristãos? Nós devemos estar aptos a imaginar que não temos ainda ouvido se há alguma coisa como a regeneração ou não. É verdade, os homens, em sua maioria, são ortodoxos nos artigos comuns do seu credo. Eles acreditam que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Até mesmo creem que seja o homem Cristo Jesus e que não há outro nome debaixo do céu pelo qual eles possam ser salvos além dele. Mas em seguida, se lhes dizemos que eles devem ser regenerados, que eles devem nascer de novo, que eles devem ser renovados no próprio Espírito, nas faculdades mais íntimas de suas mentes, antes que eles possam realmente chamar Cristo de Senhor, Senhor, ou ter uma evidência de que eles tenham qualquer participação nos méritos de seu sangue precioso, então eles estarão prontos para gritar como Nicodemos: como pode ser isso? Ou como os atenienses em outra ocasião: o que quer dizer esse tagarela? Parece ser um porta-voz de doutrinas estranhas, porque nós pregamos-lhes Cristo e o novo nascimento. Que eu possa, portanto, contribuir para a cura dessa lepra, o erro fatal de tais pessoas, que seria o de separar o que Deus tem inseparavelmente unido e de pensar que elas estão justificadas em Cristo, ou que tiveram seus pecados perdoados e que sua perfeita obediência foi a elas imputada, quando na verdade elas não foram santificadas, não mudaram sua natureza e nem foram feitas santas. Então pedirei licença para ampliar as palavras do texto da seguinte forma. Em primeiro lugar, vou me esforçar para explicar o que se entende por esta expressão no texto, se alguém está em Cristo. Agora, uma pessoa pode dizer que está em Cristo de duas maneiras. Em primeiro lugar, apenas por uma afirmação exterior, e nesse sentido, todo aquele que é chamado de cristão ou batizado na Igreja de Cristo pode dizer que está em Cristo, mas que esse não é o único significado da frase do apóstolo diante de nós é evidente, porque então todo aquele que profere o nome de Cristo ou é batizado em sua igreja visível seria uma nova criatura. Tal afirmação é notoriamente falsa, sendo muito evidente, acima de qualquer contradição ou suspeita, que comparativamente poucos daqueles que são nascidos da água são nascidos do Espírito também. Para usar outra maneira espiritual de falar, muitos são os batizados com água que nunca foram batizados com o Espírito Santo. Estar em Cristo, portanto, em toda a plenitude do significado da palavra, certamente deve significar algo mais do que uma profissão exterior vazia, ou de se afirmar ter sido chamado pelo seu nome. Pois, como este mesmo apóstolo nos diz, nem todos são israelitas os que são de Israel. Então, quando aplicado ao cristianismo, nem todos são verdadeiros cristãos os que são nominalmente ditos como tal. Não.
Isso está longe de ser o caso, do qual nosso bendito Senhor mesmo nos informa que muitos que profetizam pregam em seu nome e, em seu nome, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Não obstante, serão condenados no último dia com o afastem-se. Eu não sei quem são vocês, vis trabalhadores, vós que praticais a iniquidade. Resta, portanto, que esta expressão, se alguém está em Cristo, deve ser entendida em um segundo modo e com significação mais próxima, que é estar nele, a fim de participar dos benefícios de seus sofrimentos. Para estar nele, não só por uma profissão externa, mas por uma mudança interior e pureza de coração e coabitação do seu Espírito Santo. Para estar nele, de modo a ser misticamente unido a ele por uma fé viva e verdadeira, e assim receber virtude espiritual dele, como os membros de um corpo natural fazem em relação à cabeça, ou os ramos da videira o fazem em relação à videira. Para estar nele, da forma como o apóstolo, falando de si mesmo, familiariza-nos, ele conhecia uma pessoa que o era. Eu sabia que um homem está em Cristo, um verdadeiro cristão, ou, como ele mesmo deseja estar em Cristo, quando ele deseja, em sua epístola aos Filipenses, que ele possa ser encontrado nele. Este é, sem dúvida, o sentido próprio da expressão do apóstolo nas palavras do texto, de modo que o que ele diz em sua epístola aos Romanos sobre a circuncisão pode muito bem ser aplicado ao presente assunto, que não é um cristão verdadeiro o que é apenas exteriormente, nem é verdadeiramente batizado aquele que o é apenas exteriormente na carne, mas é um verdadeiro cristão aquele que é no interior, cujo batismo é do coração, no espírito, e não apenas na água, cujo louvor não é do homem, mas de Deus. Ou como ele fala em outra passagem, nem a circuncisão, nem a incircuncisão nada valerão de si mesmas, mas sim o fato de ser uma nova criatura. O que equivale ao que ele aqui declara no versículo agora considerado, que se alguém está verdadeira e propriadamente em Cristo, é uma nova criatura. Isso tudo dito antes leva-me a mostrar, em segundo lugar, o que devemos entender por ser uma nova criatura. Aqui é evidente, à primeira vista, que essa expressão não é para ser aplicada como se houvesse uma mudança física necessária a ser feita em nós, ou como se tivéssemos de ser reduzidos aos nossos estados primitivos e então criados e formados de novo. Pois suponho que, se assim fosse, como Nicodemos ignorantemente imaginou, deveriam se inserir uma segunda vez no ventre de nossa mãe e nascer de novo. Infelizmente, de que isso serviria ou contribuiria para nos tornar espiritualmente novas criaturas? Uma vez que o que nasceu da carne seria carne ainda, seríamos as mesmas pessoas carnais de sempre, sendo originados de pais carnais e, consequentemente, recebendo as sementes de todos os tipos de pecado e corrupção deles. Não, isso só significa que temos de ser modificados em nossas qualidades e nos ânimos de nossas mentes, que devemos esquecer completamente a pessoa que já fomos, como se pode dizer, de um pedaço de ouro, que já esteve misturado no minério impuro, que depois de ter sido limpo, purificado e polido, é uma nova peça de ouro, como se pode dizer de um vidro brilhante que tenha sido coberto com sujeira, quando é limpo e assim tornando-se transparente e claro, que é um vidro novo. Ou como se poderia dizer de Naamã, quando ele se recuperou de sua lepra e sua carne tornou-se como a carne de uma criança, que ele era um novo homem. Assim, nossas almas, ainda que tenhamos cometido pecado, já foram purgadas, purificadas e lavadas de suas escórias naturais, sujeiras e lepra, pela atuação abençoada do Espírito Santo, para que possa verdadeiramente dizer que foram feitos ou nascidos de novo. Como essa mudança gloriosa é forjada na alma, não pode ser facilmente explicado.
Porque ninguém conhece os caminhos do Espírito, senão o Espírito de Deus. Não que isso deva ser um argumento contra essa doutrina, pois como nosso bendito Senhor observou a Nicodemos, quando discursou sobre esse assunto: o vento sopra onde lhe apraz, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Se somos informados sobre as coisas naturais e não as compreendemos, quanto mais devemos perguntar imediatamente se não podemos explicar o mover invisível do Espírito Santo? A verdade da questão é esta: a doutrina da nossa regeneração ou do novo nascimento em Cristo Jesus é algo difícil de ser compreendido pelo homem natural. Terceiro, mas porque tal coisa é realmente assim, e que cada um de nós deve espiritualmente nascer de novo, é que me esforçarei para mostrar, segundo o meu discernimento, em terceiro lugar, alguns argumentos que elaborei para fazer uma boa defesa da afirmação do que disse o apóstolo. Aqui se pode pensar que é suficiente para afirmar, primeiro, que o próprio Deus, em sua santa palavra, nos disse essas coisas. Muitos textos podem ser produzidos fora do Antigo Testamento para provar esse ponto, mas de fato, pode-se perguntar como Nicodemos, que era um mestre em Israel e que foi, portanto, separado para instruir as pessoas sobre o significado espiritual da lei, pôde ter sido tão ignorante sobre esse grande artigo da religião, como constatamos que ele realmente foi ignorante por ter perguntado ao nosso bendito Senhor em seu debate sobre este tópico: como pode ser isso? Certamente, ele não poderia esquecer quantas vezes o salmista havia implorado a Deus para dar-lhe um novo coração e renovar um espírito reto dentro de si. Como da mesma forma, a frequência com que os profetas haviam advertido as pessoas para torná-las novos corações e novas mentes, e assim convertendo-as ao Senhor seu Deus. Mas para não mencionar esses textos do Antigo Testamento, essa doutrina é tantas vezes e claramente repetida no Novo, que, como observei antes, aquele que passa correndo pode ler. Pois o que diz o grande profeta e instrutor do próprio mundo? Se um homem, cada um que é naturalmente da descendência de Adão, não nascer de novo da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E para que não se diga que passei apressadamente sobre o significado dessa afirmação, e vocês, como Nicodemos, venham a rejeitar a doutrina apenas porque não podemos imediatamente explicar como essa coisa pode ser, portanto, nosso bendito mestre afirma, por assim dizer, por um juramento: em verdade digo-vos. Ou, como ele pode ser lido: eu, o Amém, eu, que sou a própria verdade, vos digo que é o compromisso inalterável de meu Pai Celestial que, se alguém não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Adequadas para isso são aquelas muitas passagens que encontramos nas epístolas, em que somos ordenados a sermos renovados no Espírito, ou, como foi explicado antes, nas faculdades mais íntimas de nossas mentes, a sepultar o velho homem, que é corrupto, e para estabelecer o novo homem, que é criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade, de quem as coisas velhas devem passar longe, e que todas as coisas devem ser feitas novas, que seremos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou, como me parece, não houve outra passagem a ser produzida além das palavras do texto, que é completo o suficiente, uma vez que o apóstolo afirma nele positivamente que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Multidões de outros textos podem ser citados para confirmar essa mesma verdade, mas os já citados são tão claros e convincentes que se poderia imaginar que ninguém deveria esquecer ou negar, como se não houvera sido dito, que há alguns que, tendo olhos, não veem, e tendo ouvidos, não ouvem, e que não entendem como um coração, ou ouvem com os ouvidos, para que não se convertam e Cristo os cure.
Mas agora avançarei para um segundo argumento, o qual deve ser tomado a partir da pureza de Deus e do presente estado corrupto e poluído do homem. Deus é descrito na Sagrada Escritura, e eu faço para aqueles que professam conhecer a Escritura como um espírito, como um ser de tal santidade infinita, a ponto de ser de olhos tão puros que não pode contemplar a iniquidade, como o ser tão transcendentemente santo que se diz: os próprios céus não são puros aos seus olhos e aos próprios anjos ele atribui loucura. Por outro lado, o homem é descrito, e cada pessoa regenerada vai achar que é verdade por experiência própria, como uma criatura completamente concebida e nascida em pecado, como não tendo nenhuma coisa boa habitando nele, como sendo carnal vendido sob o pecado, ou melhor, como tendo uma mente que está em inimizade com Deus, e outras coisas tais como essas. E uma vez que há uma disparidade tão infinita, uma vez que qualquer um pode conceber-se como um sujo, corrompido, miserável, poluído, como poderá tal pessoa viver com um Deus infinitamente puro e santo, antes que ele seja transformado e se faça em alguma medida como ele? Pode ele, que é tão puro de olhos para contemplar a iniquidade, habitar com o pecador? Ele, para cujos olhos os céus não são limpos, pode agradar-se em habitar com impureza? Não poderíamos também supor que a luz poderia ter comunhão com as trevas, ou que Cristo poderia estar de acordo com Belial então? C. Mas eu vou passar para um terceiro argumento que será estabelecido sobre a consideração da natureza do que é a felicidade que Deus preparou para aqueles que sinceramente o amam. Abordar brevemente e apresentar uma descrição particular do céu seria vão e presunçoso para os seguidores sinceros do Santo Jesus, mesmo nesta vida, muito menos na que está por vir. Falar das coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não tem entrado no coração do homem conceber as coisas que estão lá preparadas. No entanto, podemos nos aventurar a afirmar que, em geral, como Deus é um espírito, que a felicidade que ele estabeleceu para seu povo é espiritual da mesma forma, e, consequentemente, a não ser que nossas mentes carnais sejam alteradas e espiritualizadas, nunca poderemos nos reunir para participar da herança dos santos na luz. E, sem dúvida, por esta razão, que o apóstolo declara que este é o decreto irrevogável do Todo-Poderoso, que, sem santidade, sem ter sido feito puro por regeneração e tendo a imagem de Deus assim impressa profundamente na alma, não podem ver o Senhor. E é bastante notório que o nosso Divino Mestre, na famosa passagem antes referida a respeito da necessidade absoluta de regeneração, não tenha dito que, a não ser que se alguém não nascer de novo, ele não deve, mas efetivamente disse que, a menos que alguém nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. É fundada na própria natureza das coisas e que devemos ter esta nova disposição forjada em nós adequadamente para lidar com as coisas que estão a nos entreter, de maneira a podermos manter alguma forma de complacência ou satisfação nelas. Por exemplo, que prazer pode a música mais harmoniosa dar ao deleite de um homem surdo? Ou que prazer pode a mais excelente imagem dar um cego? Pode alguém sem paladar sentir o sabor e saborear as iguarias mais ricas? Ou um porco imundo estar satisfeito em contemplar o melhor jardim de flores? Não. E qual a razão que pode ser atribuída a isso? A resposta é imediata, a saber, porque eles não têm delas nenhuma disposição mental correspondente ou agradável. Consequentemente, estão excluídos delas. E assim também se passa com a alma, pois a morte não fará mais alterações na alma, nem ampliará as suas faculdades,
e tampouco tornará a pessoa capaz de receber impressões mais profundas de prazer ou de dor. Se há deleite em conversar com Deus aqui, ele será transportado com a visão de sua gloriosa majestade no porvir. Se a pessoa estava satisfeita com a comunhão dos santos na terra, estará infinitamente mais satisfeita com a comunhão e a sociedade dos santos anjos e os espíritos dos justos aperfeiçoados no céu. Mas se o oposto de tudo isso for verdade, podemos nos assegurar de que a alma não poderia ser feliz e, como o próprio Deus o admite, ele nunca vai fazer com que ela vá para as regiões dos bem-aventurados. D. Mas é hora de eu correr para o quarto argumento, porque a redenção de Cristo não será completa em nós, a menos que sejamos novas criaturas. Não se estender para do que apenas adquirir perdão de nossos pecados. Se refletimos de fato no primeiro e principal fim da abençoadora vinda do Senhor, veremos que foi para ser uma propiação pelos nossos pecados, para dar a sua vida em resgate de muitos. Mas, então, se os benefícios da morte do nosso querido Redentor não se estender mais do que apenas obter o perdão de nossos pecados, nós teremos um pequeno motivo para nos alegrar. Da mesma maneira que um pobre criminoso condenado que está prestes a perecer por uma doença fatal teria pouco em receber o perdão do seu juiz. Para os cristãos, faria bem considerar que não há apenas um obstáculo legal para a nossa felicidade, já que como somos transgressores da lei de Deus, mas também há uma impureza moral em nossa natureza, que nos torna incapazes de apreciar o céu, como foi provado antes, até que alguma grande mudança seja operada em nós. É necessário, portanto, a fim de tornar a redenção de Cristo completa, que devemos ter uma concessão do Espírito Santo de Deus para mudar nossa natureza, e assim nos preparar para a apreciação daquela felicidade que o nosso Salvador comprou com seu precioso sangue. Assim, as Escrituras Sagradas nos informam que a quem Cristo justifica ou cujos pecados ele perdoa, e a quem ele imputa sua perfeita obediência, a esses ele também santifica, purifica, limpa e muda totalmente suas naturezas corrompidas. Como a Escritura também fala em outro lugar, Cristo é para nós a justificação, santificação e redenção. Em quarto lugar, irei avançar para a próxima proposta, a de tirar algumas inferências a partir do que foi transmitido. Primeiro, se aquele que está em Cristo é uma nova criatura, isso pode servir como uma reprovação para aqueles que descansam em uma performance nula de obrigações exteriores, sem perceber qualquer mudança interior real do coração. Podemos observar um grande número de pessoas que são muito pontuais nas suas manifestações regulares de oração pública e privada, como também de receber a comunhão santamente e talvez, de vez em quando, ajudar rapidamente em algo. Mas aqui há a desgraça, pois eles descansam apenas no uso e observação dos meios, e acham que tudo está acabado e realizado quando eles cumprem as instituições sagradas. Considerando que foram informados corretamente, eles irão supor que todos os meios da graça instituídos, como a oração, o jejum, a audição e leitura da palavra de Deus, receber o sacramento abençoado e tudo o mais, não estão sendo tão aproveitáveis para nós como são para eles. E então, quererão nos aconselhar a que sejamos interiormente melhores e que devemos buscar a vida espiritual na alma. É verdade, são meios e nada além disso, são apenas meios. Fazem parte, mas não são toda a religião. No caso afirmativo, quem seria mais religioso do que o fariseu? Ele jejuou 2 vezes na semana, deu o dízimo de tudo o que possuía, e apesar disso, não foi justificado, como nosso próprio Salvador nos informa aos olhos de Deus. Você talvez, como fariseu, pode jejuar com frequência e fazer longas orações. Você pode,
como Herodes, ouvir bons sermões de bom grado. Mas ainda assim, se você continua sendo vaidoso e fútil, imoral ou mundano, e diferir do resto de seus vizinhos maus apenas por ir à igreja ou no cumprimento de algumas performances exteriores, você será melhor do que eles? Não, de modo algum. Você é de longe muito pior, porque se você usar dos meios e ao mesmo tempo abusar deles, você estará assim incentivando outras pessoas a pensarem que não há nada neles e, portanto, você deve esperar receber maior condenação. Em segundo lugar, se aquele que está em Cristo é uma nova criatura, então este pode verificar a presunção infundada de uma outra classe de pessoas que professam ser cristãos, que repousam na obtenção de algumas virtudes morais e, mentindo, imaginam que são bons cristãos só porque são justos nos seus relacionamentos, têm temperança no comer e não fazem nenhum dano ou violência a qualquer homem. Mas se isso é tudo o que é necessário para fazer de nós cristãos, por que talvez não supor que os pagãos da antiguidade tenham sido bons cristãos, já que eram notáveis por essas virtudes? Ou Paulo, antes de sua conversão, que nos relata como ele viveu em toda a boa consciência? Mas nós descobrimos que ele renuncia a toda a dependência de obras dessa natureza e só deseja ser encontrado em Cristo e conhecer o poder de sua ressurreição, ou ter uma prova experimental de receber o Espírito Santo, comprado para ele com morte e assegurada e aplicada a ele pela ressurreição de Jesus Cristo. A síntese da questão é esta: o cristianismo incluiu a moralidade, como a graça o faz com a razão. Mas se somos apenas meros moralistas, se não estivermos interiormente renovados espiritualmente e mudados pelas operações poderosas do Espírito Santo, e se nossas ações morais não resultam proceder a partir de um princípio de uma nova natureza, então não poderemos nos chamar cristãos e seremos encontrados nus no grande dia, não sendo contados no número de pessoas que têm a justiça de Cristo imputada a eles para a sua justificação, nem santidade suficiente em suas almas para fazê-los cumprir as exigências para o prazer de Deus.